Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isabela. Eu e meu grupo nós estamos no segundo período de farmácia e para esse trabalho a gente achou uma reportagem que o farmacêutico ele promoveu uma propaganda falsa e mentiu para os seus consumidores para conseguir dinheiro. Então, essa história ela aconteceu numa farmácia lá do Rio Grande do Sul. Então, essa farmácia, junto com o farmacêutico, eles começaram a promover um medicamento que supostamente iria driblar o teste do bafômetro. Ou seja, o motorista tomava esse remédio e quando fosse fazer o teste ia mascarar o efeito do álcool. Mas era mentira, eles pegaram qualquer medicamento e começaram a vender como se fosse um teste para um medicamento para driblar esse efeito, né, do álcool no seu corpo. Então ia dar negativo. Só que era mentira, né, não existiu isso. E o CRF teve que abrir um processo ético, né, contra o estabelecimento e contra esse profissional. Para Bentham e John Stuart Mill, o utilitarismo nada mais é do que o útil, ou seja, um meio para alcançar um fim, o que vai bem contra as ideias de Kant. E o útil, ele é visto como algo que gera o maior bem-estar social possível, aquilo que gera prazer e a ausência de dor. E a gente pode relacionar essa ideia com o caso abordado, visto que a farmácia, ela utilizou de uma falácia para se beneficiar. Então, ela criou uma informação falsa para aumentar seus clientes, suas vendas e, consequentemente, a sua lucratividade. E vai muito dessa ideia de meio e fim, que o meio seria a propaganda enganosa, a notícia falsa, a falácia, e o fim seria o aumento da lucratividade da empresa. E é essa a relação que a gente tem. Para Kant, agir moralmente significa seguir o dever. Isso não vem dos nossos desejos ou interesses, mas de uma lei moral criada pela razão. Então, como seres humanos, temos impulsos e emoções que nos levam a buscar nossos próprios interesses, mas para Kant a moralidade exige que deixemos esse interesse de lado e sigamos a razão que nos mostra como certo. Então, para Kant, agir moralmente inclui 3 princípios importantes. Agir de modo que a regra da nossa ação possa ser universal, tratar as pessoas sempre como fins e não como meios para nossos próprios objetivos, e agir de uma maneira que nossa vontade seja parte de um reino dos sims, onde todos respeitam a autonomia dos outros e agem racionalmente. No caso da farmácia, podemos encaixar a ética do dever a essa propaganda enganosa, que vai contra o princípio kantiano, pois obviamente não pode ser uma regra universal aceitável, já que se todos tentassem burlar essa lei, o sistema de segurança pública perderia sua eficácia, comprometendo a segurança de todos. Além disso, o profissional da farmácia agiu por interesse comercial, em vez de seguir um dever moral para proteger a saúde e bem-estar dos clientes. Na visão kantiana, essa ação não é moral, pois trata de o cliente como meio para obter o lucro em vez de como fim, respeitando a dignidade e segurança. Ao analisar o caso, é possível concluir que, pela visão kantiana, tanto a farmácia quanto o farmacêutico não foram éticos, porque eles trataram o ser humano, que no caso é o consumidor, como um meio para um fim, que seria a lucratividade, sem pensar nas consequências dos atos deles, tanto para a população quanto no geral. Uma solução do caso seria abrir um processo ético contra a farmácia e o farmacêutico, além de 2 infrações, por falta de ética profissional e propaganda enganosa, já que, além de não ser certo vender um remédio que daria um drible no bafômetro, esse remédio, na verdade, nem existe, nem funcionaria, seria para um outro fim que não esse que eles estavam fazendo a propaganda. Falarei um pouco da relação entre a nossa reportagem e a palestra sobre o eixo humanístico. Como diz a palestra, com o passar dos anos, o advento da tecnologia vem cada vez mais afetando a humanidade com as suas mudanças. Através do nosso vídeo, percebemos uma informação que foi passada aos seus usuários de uma forma incorreta. Pode-se dizer que isso tem relação com o eixo humanístico na questão de fake news e avanços tecnológicos. E como os meios de comunicação de hoje em dia têm se tornado a maioria de forma online, então a propagação de fake news se tornou mais propícia, facilitando a cultura de desinformação.